E já vamos engatar a outra pergunta que eu achei fantástico, que é o propósito. Eu realmente, enquanto só trabalhava como consultor, mais preocupado com a sobrevivência, mais preocupado com entregar aquilo que eu tinha prometido, era uma situação. Depois que eu descobri um propósito, passou a ficar bem mais complicado manter aquele projeto só de certificação. Tinha que ter um propósito. Por que que você quer a qualidade mesmo? Qual o diferencial que você está buscando? É só para ter um certificado na parede? Você, como professor, você também deve sentir isso, vendo aquele aluno que só quer passar de ano e o aluno que quer fazer a diferença. É muito similar ao meu sentimento. Quando você tem um propósito, você passa a enxergar as coisas diferentes. Concorda com isso? Concordo plenamente, né? O Viktor Frankl, no livro Em Busca de Sentido, na realidade, ele empresta do Nietzsche uma frase, né, que ele adapta, que é assim, né? Quem tem um porquê viver suporta quase qualquer como. Veja a força que tem um propósito, né, um sentido. Porque quando você tem um sentido do porquê fazer, você supera dificuldades, você, né, eu, você levanta mais cedo e está cantando e está feliz, né, mesmo que você tenha dias tristes, você queira dormir um pouco mais, enfim, mas o propósito da sustentação, né, do porquê fazer as coisas. Então, eu sempre digo assim, quando você está desmotivado, está meio cansado, se pergunta sobre propósito, sobre sentido, porque é isso que vai fazer você olhar para a vida de um outro jeito, né? Falar, olha, eu tenho que pegar um avião agora, fazer mala, chegar no hotel, cansado pra caramba. Por que eu faço isso? Né? Qual o sentido disso? É porque eu vou realizar a minha essência, é porque eu vou dar uma aula, é porque eu vou dar uma palestra, é porque eu vou dar uma consultoria dos assuntos que eu, né, me proponho a estudar, enfim. Então, quando você relembra o seu propósito, quando você traz ele à mente, ele faz você superar as dificuldades do dia a dia, né? Ele faz você superar coisas da rotina e até coisas muito, às vezes, muito mais fortes, né? Como escolhas que você tem que fazer para a sua vida. Então, ter um sentido, né, é praticamente você ganhar um escudo para você conseguir fazer as coisas que você quer fazer na vida sem que essas coisas te interrompam, né, ou te prejudiquem tanto, porque sempre você vai recobrar, né? Quem tem um porquê viver encontra quase, quem tem um porquê viver encontra qualquer como, né? Supera qualquer como, porque eu acho os caminhos. Quando eu penso que o que eu estou fazendo tem sentido, está conectado, né, com uma realização, isso me dá os instrumentos, né? Isso me faz ter clareza das escolhas que eu preciso fazer, isso me dá clareza da rotina que eu preciso encarar. Então, ter propósito, ter sentido é colocar algo maior na sua existência e esse algo maior é o que te leva adiante, né? Então, eu acho que as pessoas, quando elas não têm clareza de propósito, clareza, né, de uma missão, fica bem mais difícil viver, inclusive, né? Porque tudo fica meio que sem sentido, tudo fica meio que automático, tudo fica meio que... Mas qual o valor que eu estou agregando aqui, né? E quando você consegue criar essa conexão, eu acho que isso é essencial. Tem uma frase da Margaret Yourcenar que ela diz o seguinte, né? Existem dois momentos importantes na vida, né? Que é quando você nasce e quando você entende o porquê. Então eu acho que descobrir o propósito é um pouco de um renascimento, né? É quando você nasce novamente na vida adulta, e às vezes tem pessoas que descobrem isso muito cedo, né? Até quando criança. Eu vi, por exemplo, o Lewis Hamilton, né? O piloto lá de Fórmula 1. Acho que ontem ele estava aqui no Brasil, na Câmara, né, na Federal, e ele dizendo que quando ele assistia o Ayrton Senna, ele tinha 5 anos de idade, ele, um menino negro e tal, pensava, eu quero ser igual a esse cara, né? Eu quero fazer o que esse cara faz. E as pessoas diziam para ele, imagina, você nunca vai conseguir ser um piloto de Fórmula 1 e tal. E hoje o cara é o maior campeão da história. Então veja a força de um propósito, né? Veja a força de um sentido, de uma missão que ele se deu. E eu não estou aqui julgando o valor, né? O que um piloto de Fórmula 1 pode contribuir para a humanidade. Não é isso. É a escolha do indivíduo. O quanto isso foi forte na vida dele, o quanto ele se engajou nessa missão, nesse propósito, e o quanto ele viveu
para a realização desse propósito. Então, certamente, quando esse cara se machuca, quando ele tem que acordar às 5 da manhã para fazer uma sessão de foto, depois de não ter dormido à noite, porque ele teve que ir num evento de patrocinador, certamente o que vem à cabeça dele é: eu estou fazendo isso porque eu me dei um propósito, né? Eu me dei um sentido. Então, se eu tenho esse sentido, vá lá e realiza. Então, isso tem uma força enorme, né, para a nossa própria existência. Acreditare Gestores fornece consultoria estratégica para a melhoria contínua dos resultados desejados. Acesse nosso site acreditaregestores.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube Acreditare Gestores Associados.